E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira, né? Mais uma semana começando. Dessa vez depois de uma semana com 5 dias úteis, né? E aí a gente que veio de uns feriadões aí, estamos voltando, digamos que ao normal, né? Então sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de educação física. E se você não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou o professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Talvez você esteja estranhando um pouquinho a minha voz, mas é porque essa rotina da aula, ar-condicionado, esse clima doido de Recife, né? Que uma hora tá sol, do nada começa uma chuva e fica úmido e por aí vai. Então, quem tem crise alérgica, sinusite, rinite, vai me entender. Então é isso. Então, se vocês me verem aí dando uma tossidinha, é normal, tá? E é isto, tá? Vamos começar mais uma aula, né? Nós começamos aí já um outro conteúdo, que é o conteúdo de dança, né? Saímos do conteúdo de esporte e entramos aí para falar um pouco sobre o universo da dança. E hoje nós vamos dar continuidade. Aí estou muito bem acompanhado da nossa querida Brielle, né, fazendo aí a nossa tradução simultânea, né, para as Libras. Então, enquanto eu vou falando com vocês aqui, ela está aí falando através das Libras. Então, você que está em casa, mesmo que você não seja uma pessoa surda, né, você pode aprender aí a falar através das Libras, né? Aprender a língua brasileira de sinais através do que Brielle está falando aí com vocês. Então, você que é ouvinte, você tem aí a oportunidade de me ouvir falando e aprendendo aí um pouco das Libras com a nossa querida Brielle, tá bom? Então, é uma forma também de fazer a nossa aula mais acessível e fazer com que você saiba se comunicar aí às pessoas com deficiência auditiva. Tá bom? Então, vamos embora. Aí temos hoje, vocês vão me ver muito aí falando, vocês vão ver muito minhas fotos, né, nesse processo. Eu vou só pedir, Deni, tu passa aí para mim, por favor, que eu tive, meu passador deu pronto, vamos embora. Ó, vocês vão ver muito minhas fotos, vocês vão enjoar de ver minhas fotos aqui, enquanto a gente falar sobre o conteúdo de dança, porque né, eu tenho alguns acervos relacionados a esse conteúdo, então a gente aproveita para jogar aqui nas nossas imagens. Então, na semana passada, a gente falou sobre o que é a dança, né? Como é que está aí no cenário, né? Como é que ela se organiza, digamos assim. Falamos sobre algumas divisões, né? De objetivos da dança, então como é que ela funciona, né? Tem lá a parte educacional, tem a parte da ciência, e hoje a gente vai falar especificamente da parte profissional. Mas aí, caso você tenha perdido a aula passada, você pode acessar aí o QR Code, que vai lhe direcionar lá para a aula e você ter acesso ao conteúdo na íntegra do que foi dito nessa aula, né? Então, vocês vão poder ver lá a questão da origem da dança, né? Um pouco sobre essa origem, como é que ela começou, né? Os registros que tem daquela época para poder ser considerado que a dança já existia naquela época. Então, vocês podem aí acessar essa aula e ficar por dentro, para não ficar assim meio perdido, assim, saber o que é que a gente está falando por aqui. Tá bom? Então, antes da gente entrar no nosso assunto, vou reforçar para vocês a questão do nosso aplicativo do Educa Recife. Então, vocês podem ir lá fazer o download. No aplicativo do Educa Recife, além de vocês assistirem essas aulas ao vivo, vocês podem ver lá no repositório também que tem no aplicativo. Então, tá aqui o QR Code das nossas... do nosso aplicativo, então tanto para o sistema iOS como o sistema Android, é só você aproximar aí a câmera do seu celular e fazer esse download. Através desse aplicativo vocês podem conversar com a gente também, então é através dele que vocês dão feedback, dizem como é que está a aula, né? Como é que esse conteúdo está chegando para vocês, então é muito importante. Além desse aplicativo, né, tem o nosso canal do YouTube, que também tem um QR Code aí para vocês. Lá tem a playlist do nono ano, onde vocês podem acessar todas as aulas, tanto da minha disciplina como
das outras, né, dos outros componentes curriculares. Então fiquem à vontade, podem comentar lá também, se inscreve, curte os vídeos, vai lá engajar, minha gente. Né? Nós somos uma escola digital, quanto mais vocês engajarem, mais pessoas vão conseguir ver esse conteúdo, né? Além de vocês poderem compartilhar com essas pessoas. E aí, vamos lá hoje falar especificamente sobre a carreira em dança. Então esse é o nosso primeiro tópico, como eu disse para vocês. Na semana passada a gente falou sobre alguns objetivos da dança e um deles aí é a relação da carreira no mundo da dança, né? Então, no caso, a dança enquanto uma profissão. É muito comum, minha gente, para quem trabalha com dança, ouvir assim, mas tu trabalha com o quê? Né? E aí, para contextualizar, para vocês saberem, além de dar aula de educação física aqui na escola, né, e trabalho em uma outra escola também, mas além de dar aula de educação física, eu dou aula de dança, né, eu sou professor de dança em academia, então, antes de dar aula em escola, eu só dava aula de dança, e aí muita gente, sempre quando eu dizia assim, ah, não, mas eu dou aula de dança, aí, mas tu trabalha com o quê? Né, tipo, é como se a dança ela não tivesse ali sendo reconhecida como um trabalho, né? Por ser divertida ou por ser ter o lado artístico, né? As pessoas muitas vezes não dão essa valorização, e aí eu não estou falando só de remuneração, mas em relação ao reconhecimento, né? De achar que a dança é só uma diversão. Ainda mais depois que a gente tem hoje em dia aí a viralização de algumas dancinhas lá naquele aplicativo que vocês sabem, né? Que eu até vi uma coisa esses dias que não é um aplicativo de rede social, e sim um aplicativo de... Cleitinho já estava ali, ó, reproduzindo, que eu acho que vocês já sabem aí também, né? Todos os passinhos que tem. Mas aí eu vi alguém dizendo que é uma plataforma de entretenimento, né? E não necessariamente uma rede social. Então é isso. Falando sobre essa relação da profissão, principalmente depois que teve essa viralização toda nesse aplicativo, as pessoas passaram a achar que aquela plataforma desculpa, representava toda a categoria da dança, né? E eu vou chegar mais um pouquinho especificamente no que é essa plataforma e no que ela representa para a dança enquanto profissão também. Mas vamos por partes. Vocês vão ver, às vezes, minha gente, eu misturando as coisas, porque eu danço desde 2005. Então, eu tenho muita informação aí dentro da minha cabeça. Eu vou tentando organizar aí para não confundir vocês. Mas aí, ó, o profissional da área de dança, ele conhece técnicas de movimentação corporal, como ritmo, equilíbrio, alinhamento e controle respiratório. Então, vejam, tudo isso aí, por mais que a gente esteja falando da dança, são coisas que estão envolvidas diretamente com a educação física, né? Porque você pode estar se perguntando, ah, professor, mas você está falando de dança especificamente, o que é que tem a ver com a educação física, né? Porque a dança ela pode estar tanto ligada à arte, né? A professora Vilma já deve ter dado a muita, já deve não, eu sei que ela já deu, eu até participei de uma aula dela, mas temos dois vieses diferentes aí, né? Eu acho que essa palavra existe, vieses, não sei, mas são viés aí, que tem na dança, que tem a parte artística e tem a parte voltada para a educação física, quando a gente faz meio que essa divisão. Mas, ó, a gente falando de técnicas de movimentação, quando a gente fala de movimentação corporal, a gente está falando diretamente também da educação física. Então, para que essa pessoa, quando ela entra lá na carreira em dança, para ela ter um controle corporal, além dela ter as técnicas que a dança exige, ela precisa ter um preparo físico. E esse preparo ele vem tanto através dos movimentos técnicos, né? Ela precisa estar preparada fisicamente em relação à técnica, mas ela precisa de uma resistência, ela precisa ter um treinamento ali que seja adequado para que o corpo dela consiga executar aqueles movimentos que ela vai precisar lá na hora do espetáculo, do show, ou o que quer que seja. Então, a gente está falando aí dessa relação da movimentação corporal com alguns aspectos, né? Então, mais voltado a como eu movimento o meu corpo, por exemplo, em relação ao ritmo. Então, a gente tem aí uma relação muito grande
com essa parte do ritmo ao nosso corpo, que vai além da dança, né? Quando a gente fala de ritmo corporal, a gente liga a tudo. Por exemplo, o nosso batimento cardíaco, né? O nosso coração, quando ele está batendo lá, ele tem um ritmo específico para bater e fazer com que esse sangue seja bombeado e percorra o nosso corpo. Então, isso já é uma forma de falar sobre ritmo relacionado ali ao nosso corpo. Quando a gente fala de uma preparação corporal rítmica em relação à educação física, a gente tem exercícios específicos que ajudam você a melhorar a sua coordenação motora e automaticamente conseguir ter um melhor ritmo ali, acompanhar um determinado ritmo que está, digamos que ali fora do seu corpo. Eu falei do coração, né, que é algo que está dentro do nosso corpo e determina um ritmo, mas quando a gente precisa seguir um ritmo que está ali externo, né, a gente tem alguns exercícios que podem ajudar, que aí, como eu falei, não está ligado à técnica da dança, e sim a uma preparação corporal. Tem aí a questão do equilíbrio, né? Existem diversos exercícios, tanto dentro da musculação, como exercícios alternativos, né? Outros tipos de exercícios, que ajudam com que você tenha um equilíbrio. Então, imagine, para um bailarino, por exemplo, ele fazer uma pirueta, que ele vai fazer um giro, eu não vou fazer aqui porque não tem condições, mas se eu vou fazer uma pirueta, eu vou ficar ali em um pé só, né? Uma perna só, eu vou estar fazendo um giro. Então eu preciso ter um eixo, um equilíbrio ali para eu poder fazer essa movimentação. E como é que eu treino? Além de eu treinar a técnica específica do giro, ali para eu fazer a pirueta, eu preciso que o meu corpo, os meus músculos estejam fortalecidos e me possibilitem ter esse equilíbrio para poder fazer essa movimentação. Então, mais uma vez, voltando ao exercício físico aí, né? Voltado para a parte técnica da dança, né? O alinhamento tem uma coisa muito interessante, eu falei um pouco na semana passada, né? Em relação à ciência, mas essa questão aí do alinhamento, tem um cara fantástico que fala muito sobre essa questão de espaços, né? Como a gente alinha o nosso corpo em relação à dança, que é Rudolf Laban, nosso querido Laban, né? Laban ou Laban, enfim, que é alguém que estuda essa questão do alinhamento, de como o nosso corpo ele se organiza em relação ao espaço. Então, ele faz uma relação geométrica ali, né, com o corpo dançante. Então, tem toda essa questão aí. E quando a gente fala de alinhamento, a gente fala de postura também, né? Então, para eu ter uma boa postura ali enquanto eu estou dançando, por exemplo, para o meu corpo ele estar bem alinhado, eu também preciso fazer exercícios, alguns exercícios específicos que não estão, mais uma vez, relacionados diretamente à técnica, mas sim à nossa consciência corporal. Então, quando eu entendo como o meu corpo funciona, como eu posso movimentar ele no espaço, tudo isso faz com que o meu alinhamento seja melhor. E aí, quando a gente fala de controle respiratório também, a gente está falando ali em uma relação de cardiorrespiratória, né? É qual a capacidade que o nosso corpo tem de respirar melhor, né? O que é que eu posso fazer para controlar a minha respiração? Então, imagina se eu estivesse dançando lá, é assim, ó. Na hora, eu estaria demonstrando para quem me assiste que eu estou cansado. Então, através de exercícios físicos também, a gente pode melhorar essa respiração e através da dança especificamente, a gente consegue ter essa melhoria. Então, quando a gente fala aí da carreira, por exemplo, eu sou um professor de dança que dou aula em academia. As pessoas que estão lá fazendo a minha aula, elas não estão fazendo uma aula puramente técnica, então elas não estão preocupadas com a técnica. Elas estão preocupadas em praticar um exercício físico que dê para elas uma sensação de bem-estar, de felicidade, e automaticamente elas estão ali fazendo um treino que a gente chama de cardiorrespiratório, né? Mesmo que não seja o objetivo principal da minha aula, elas estão fazendo essa movimentação, elas estão praticando esse exercício, e isso faz com que elas automaticamente tenham um melhor controle respiratório, tanto para dançar como para fazer as outras atividades ali do dia a dia.
Então, quando eu falo da carreira profissional, que a gente precisa conhecer essas técnicas, né? Então, eu falo de uma formação, porque todo mundo acha que eu não preciso dominar essas coisas aqui para dar uma aula de dança. Vocês viram o quanto a gente impacta na vida de alguém quando a gente entra numa carreira que a gente está ali trabalhando com pessoas através da dança, né? Então, eu não preciso simplesmente, eu sei dançar, então eu vou dar uma aula de dança. Não, não é assim que funciona, né? Essas formações que existem para a área profissional da dança, desculpa, minha gente, ela serve justamente para fazer com que você saiba trabalhar em todas essas áreas da melhor forma possível, até porque a gente está lidando com outros corpos, né? Com os corpos de outras pessoas. Aí, ó, o profissional utiliza ele utiliza essas técnicas para criar e executar coreografias em espetáculos de dança, teatro, shows e etc. Então, ó, para eu fazer tudo aquilo que eu comentei antes com vocês, né? Para eu ter essa questão da movimentação como ritmo, da movimentação corporal em relação ao ritmo, equilíbrio, alinhamento e controle respiratório, o profissional ele precisa utilizar, ele vai utilizar todas essas técnicas de equilíbrio, ritmo e respiração para criar e executar coreografias em espetáculos de dança, né? Ou pode ser num teatro, ou pode ser em shows e etc. E aí a gente entra em um complexo também aí, uma complexa área, né? Um vasto campo de atuação para quem quer seguir essa carreira na dança. Porque, por exemplo, quando a gente fala aí do espetáculo de dança especificamente, né? Esse espetáculo que eu participei, por exemplo, que vocês viram algumas fotos, né? Ele tem ali um objetivo principal que é a dança. Mas no teatro, por exemplo, existem profissionais de dança que atuam ali às vezes, por mais que não faça parte especificamente da parte do teatro, mas a dança às vezes ela se encaixa ali dentro daquele espetáculo e para isso é necessário que tenha um profissional específico de dança para poder direcionar ali, né? Existem musicais, não sei se vocês conhecem, mas os musicais eles funcionam ali com uma mistura de teatro e dança, né? Teatro, dança, tem a música, né? Que estão relacionadas ali de uma vez só. Então, é possível que esse profissional aí, formado, especialista em dança, ele consiga atuar não só num espetáculo só de dança, mas também num espetáculo de teatro e em shows também, né? Eu tenho certeza que vocês veem, às vezes, tanto videoclipes como shows mesmo, aí de apresentações. A gente teve agora nossa querida e maravilhosa Anitta, né? Lá no Coachella, apresentando, levando a cultura do Brasil, levando funk com um balé incrível, né? Que mistura ali várias técnicas de dança. Então, tem uma dançarina de Anitta, inclusive, que aí é muito importante que vocês saibam, porque muitas vezes, quando vocês veem shows, né? As pessoas dançando em shows, vocês acham, as pessoas, a população, né, acha que aquela pessoa ali, só sabe rebolar, só tá ali para requebrar e não sei o quê, né? É muito mal visto muitas vezes, mas tem Ohana, é uma dançarina lá de Anitta, que ela fez balé desde muito nova, ela passou por dança contemporânea, por dança moderna, hip hop, tudo que vocês imaginarem de dança, né? Uma pessoa que se dá o trabalho, por exemplo, de ir conhecer o trabalho dela, vai perceber que ela tem uma formação em dança desde muito nova. E tudo que ela consegue fazer hoje em dia, né? Que ela consegue apresentar ali num palco, num show que tem muito funk, ela tem uma formação e ela tem uma técnica muito grande para poder atuar nessa carreira em relação aos shows, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência para saber que aquelas pessoas que estão ali no palco, elas estão trabalhando, né? Elas estão fazendo um show também de dança. O show hoje em dia, principalmente, depois dessa plataforma que eu falei, que vocês conhecem, que tem todas aquelas trends, né? Aquelas dancinhas que viralizam, a dança ela se tornou algo muito importante para que o mercado musical ele ganhe alcance. Então, vocês veem aí músicas que, voltando à Anitta, por exemplo, envolver
que foi uma música dela que chegou no top 1 global, né? Viralizou muito depois que a dança de envolver que ela fez, né, o famoso challenge, ele viralizou e fez com que pessoas no mundo todo conhecessem aquela música, começassem a ouvir a música pelo desafio que foi dançar aquele trecho. Então vejam aí como a dança está envolvida no crescimento do mercado musical, né? Eu esqueci o nomezinho que tem agora. Mas enfim, o mercado musical. As músicas, os artistas hoje em dia, eles criam uma música e automaticamente eles pensam em uma pessoa específica, né? Um digital influencer que trabalhe com essa parte da dança, com coreógrafos também que façam esse tipo de trabalho, para que a dancinha, e aí eu digo dancinha não no termo pejorativo, mas que aquela dança criada por alguém que tem um bom alcance nas redes sociais, ela faça com que a música viralize, para que as pessoas sintam vontade de dançar aquela música. Então vejam que tem toda uma estratégia ali bolada para isso. Inclusive, existem artistas que eles remuneram essas pessoas que fazem essas trends, né? Não só a pessoa que cria, né? Quando ele chama alguém para criar aquela dança, ele está contratando a pessoa. Então, automaticamente, por isso que a gente está falando aí de profissão. A pessoa está trabalhando, ela está ganhando para aquilo. Então, ainda assim, existem artistas que pagam pessoas por fora para que elas façam aquela dança e viralizem. Então, pensem, o artista está pensando na música dele, mas ao mesmo tempo ele está valorizando ali a dança, certo? Falei um bocado, nós já estamos em 22 minutos de aula praticamente. Mas, ó, eu vou voltar agora, mas eu vou deixar aí para vocês um vídeo. Cleitinho já vai deixar em tela cheia. Mas é um vídeo, está sem áudio. É importante até que vocês percebam que, mesmo sem áudio, né, a movimentação ela acontece. É um trecho que eu dancei no espetáculo Corpus, que eu já falei para vocês também, de uma amiga minha, que foi minha diretora Marta Pena. E essa foi uma das apresentações que eu fiz, um dos solos. E aí vocês vão assistir, não tem áudio, mas eu vou comentando aí um pouquinho para vocês, que tem essa relação aí com a apresentação da dança, quando a gente fala de espetáculo, né? E aí, ó, se vocês observarem, tem alguns momentos que eu preciso ficar na ponta do pé, então vem aquela questão lá do equilíbrio, né? Então, quando a gente está tratando aí da dança, daqueles aspectos físicos, né? É muito importante a gente ter esse preparo, ter essa consciência para poder realizar os movimentos, né? Então, tem aí a questão da expressão, né? Até porque tem uma história sendo contada, então isso influencia no que eu vou fazer, né, na forma que eu vou me expressar, na forma que eu vou me movimentar, juntando com aquelas técnicas que foram faladas anteriormente, né? Então, ó, a questão do alinhamento, né, os planos que eu percorro, né, seja um plano alto, um plano baixo, um plano médio, isso tudo está relacionado com a forma que a coreografia ela é executada. Então, ó, tem muitos movimentos que são bem alinhados, né, aí, que vocês podem perceber, uma parte dramática. E é isto. A minha parte favorita é aquela ali, aquela última, que eu caio lá, que eu fico sofrendo, né, para poder finalizar. Mas, ó, vejam aí tudo que está envolvido lá para que aquilo aconteça. Então, esse vídeo eu peguei para mostrar para vocês que aquela questão lá do princípio que eu falei aqui, ó, quando a gente fala de ritmo, né, equilíbrio, alinhamento e controle respiratório, tudo isso, o profissional ele precisa ser muito qualificado para que quando essa dança, quando esse espetáculo ele for lá para o teatro, ele for para um show, o bailarino, o dançarino esteja preparado para representar aquela dança da melhor forma possível, né? E aí eu trouxe para vocês algumas áreas de atuação profissional.
Então, vejam, temos aí, ó, você pode ser um bailarino ou bailarina, eu botei tudo no masculino porque eu tava falando de mim, tá, minha gente? Eu me coloquei como exemplo, tá? Mas, ó, bailarino, ou pode ser um dançarino, você pode trabalhar com a produção artística, com a parte crítica, com a parte da dramaturgia, né, que eu falei para vocês em relação aos teatros e musicais, né? Então, tem um ponto muito importante aí, que é quando a gente fala de bailarino e dançarino, né? Ah, mas é a mesma coisa? Geralmente você refere-se a um bailarino ou bailarina quando você fala de alguém que atua na área do balé clássico, né? O balé moderno, enfim. Mas na área do balé, de uma forma geral. Quando a gente fala de danças populares ou tradicionais, a gente geralmente usa o termo dançarino mesmo ou dançarina. É alguém que dança aquele tipo de ritmo, né? De dança especificamente. Certo? Na produção artística, tudo que vai funcionar, minha gente, todo espetáculo que tem, seja um espetáculo puramente de dança, um espetáculo teatral, um show, ela precisa de alguém que faça uma produção artística. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje, eu estou dando aula para vocês, mas por trás das câmeras existe uma produção para que isso aconteça, para que vocês estejam me vendo, me escutando, enfim. Na dança não é diferente. Para que o espetáculo aconteça, precisa que uma produção esteja ali, né? Inclusive, sempre que eu coloco minhas fotos, eu coloco aqui que tem o pessoal da Cordeiro Audiovisual, que é um pessoal que está ali também, faz parte da produção. Então, a captação de imagens, quando eu digo de fotos e de vídeos, tudo isso faz parte de uma produção que está por trás das câmeras, por trás do espetáculo, mas que também faz parte da dança. Por quê? Para que, por exemplo, deixa eu ver onde é que tem uma foto minha. Ali, ó. Para que essas fotos sejam bem captadas, né? Estão pequenininhas, mas dá para ver. Para que essas fotos elas sejam captadas da melhor forma possível, a pessoa que está lá fotografando ou que está filmando, ela precisa, além de entender a parte técnica da filmagem e da fotografia, ela precisa conhecer o que acontece ali no espetáculo, né? Quais os momentos, quais as movimentações que eu vou fazer, como é que eu vou me locomover. Tudo isso influencia em como ela vai captar essas imagens, né? Então, por isso que a parte da produção artística, ela também está envolvida aí na dança, né? Mais um pouquinho, a gente tem aí a parte de organização de espetáculos, né? Então, dos espetáculos de dança especificamente, a captação de recursos. Então, de repente, uma pessoa, ela trabalha, ela é muito boa ali no marketing, ela tem ela é boa nas vendas. Talvez ela nem seja boa na dança, talvez ela nem saiba dançar aquele tipo de dança que está ali no espetáculo. Mas ela é muito boa em uma outra parte, que é essa parte de captar os recursos. Então, o espetáculo, para acontecer, ele precisa de recursos, né? Eu preciso pagar as pessoas que estão ali trabalhando comigo. Então, essa parte dessa produção e dessas pessoas que captam esses recursos é muito importante para que o espetáculo aconteça. Então, temos aí, ó, pessoas que escolhem figurinos. Os figurinos, eles precisam estar alinhados com o que a história do espetáculo quer contar, ou do show, enfim. Tem uma pessoa específica, e aí eu volto a dizer, de repente tem uma pessoa que trabalha com moda, uma pessoa que é da parte de... uma pessoa que é estilista, enfim, e ela ajuda nessa escolha do figurino. Então, ela vê lá a ideia que a pessoa quer passar naquela dança, e ela bola um figurino. E é muito importante que a pessoa também entenda um pouco da dança, para que ela saiba, essa roupa aqui dá, porque dá para se movimentar, dá para fazer isso e aquilo. Ou então, não dá, né? Não sei, vou fazer uma roupa e de repente ela não cabe naquele espetáculo. Então a pessoa tem que de alguma forma entender sobre dança. Definição de som e iluminação, é muito importante, né? Como é que vai funcionar a iluminação? Por exemplo, se eu não tivesse aqui os meninos da produção e eu fosse fazer de qualquer jeito, poderia ser que a sala estivesse escura e vocês não estivessem me vendo muito bem. Então tem toda uma questão de iluminação para que isso aconteça. Na dança é do mesmo jeito. E aí, por último, a administração do orçamento, né? E a construção do cenário. Então são muitas coisas que estão envolvidas e que muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente chegar lá e dançar. É muito fácil fazer um espetáculo, né? Ou então, não vou pagar não, tá muito caro. Mas e isso tudo que tem por trás, né? Como é que a gente faz para pagar? A gente precisa de dinheiro. Então, por isso que é muito importante que vocês ocupem os teatros, ocupem os espetáculos de dança, vão lá prestigiar
e ajudar os profissionais, né, da dança a continuarem aí nesse meio de trabalho, certo? Então é isso, meu muito obrigado, falei que só, né? Minha garganta aqui travando, eu fazendo de tudo para não ter uma crise aqui de tosse, mas é isso. Meu muito obrigado a vocês e nos vemos na semana que vem. Brielle, muito obrigado. Meninos, obrigado também vocês aí, Dene e Cleitinho, que estão ali na produção. Vocês de casa, um cheiro e até a próxima.